Que maravilha! Adoro quando abre essa live. Meu coração bate mais forte porque falar de fotografia e fotografia profissional é falar de algo que eu adoro, que eu amo, que é a minha profissão, como eu falei, há muitos anos, tá? E na live de hoje, eu estou inaugurando, para assim dizer, porque a gente já está no número 20, a live número 20, um modelo diferente de live, onde eu faço uma pergunta e tenho uma resposta colocando imagens minhas, tá? Eu estou utilizando muito mais imagens minhas, tá? Essa nova modalidade de live, por que eu estou introduzindo ela? Porque, como eu estou aqui na Itália há muitos anos, como eu falei, 23 anos que eu moro na Itália, tem um modo de comunicar diferente. Então, eu perdi muitas palavras, eu perdi muitas maneiras de dizer. Então, eu preciso colocar uma pergunta e falar sobre o argumento, porque senão eu começo a ir para um outro lado. Isso também é caráter, porque eu sou uma muito fantasiosa. Então, isso me leva para um outro lado. Perfeito! Eu vou começar porque essa live ela vai ser intensa. Ela vai ser intensa. Então tem que começar no horário, sendo uma suíça, um horário suíço aqui. Bateu às 20, não, aqui é 20, 20 horas da noite. Já tá mais escuro. Ó, eu iluminei aqui com um espelho e aqui com uma luz. Eu tô com uma luz refletida desse lado e uma luz bem, difusa desse, para iluminar um pouco o rosto. Olha aqui, vamos lá então. Como aumentar o valor da sua fotografia e não perder clientes para fotógrafos que cobram mais barato? Eu coloquei aqui, olha só, como eu falei, estou inaugurando hoje uma maneira diferente de fazer essas lives e eu espero que vocês gostem, porque tem uma pergunta bem precisa com o desenrolar, o desenvolvimento da resposta. Então, o ponto de fuga da live, olha só como eu coloquei o ponto de fuga da live. Quem assistir até o final vai entender a diferença entre valor e preço na fotografia e saber o que pode fazer agora para começar a ir em direção dessa fotografia de valor. Simbora, minha gente! Mais uma live. Qual a diferença entre o valor e o preço de uma fotografia? Muitas pessoas confundem isso. E agora a gente vai definir bem isso na cabeça de vocês. O profissional, ele tem que ter isso muito bem definido na cabeça, tá? Porque isso equivale a ter também um valor de mercado, tá? Primeiro, vamos definir o que é valor de uma fotografia. A fotografia, como a música... Rafael, aqui eu pensei em ti, música, tá? Dei o exemplo aqui, porque o Rafael, para quem não sabe, é uma pessoa que tá comigo aqui eu acho que desde o início de todas as lives. Então, eu fiz esse exemplo pensando, porque ele também, além de fotógrafo, é músico. Vou começar de novo. Qual a diferença entre o valor e o preço de uma fotografia? Primeiro, vamos definir o que é valor de uma fotografia. A fotografia, como a música, é igualmente composta por uma parte conceitual e uma manual. Os dois componentes, conceitual e manual, estão ligados. Para tocar bem um instrumento musical, é preciso entender, interpretar, executar tanto a parte criativa quanto a parte da manualidade, tá? Quanto à música, todos concordam até aqui, que tem uma parte que é a criatividade e uma parte manual, não é verdade? Porém, quando acontece na fotografia, não sei por que as pessoas mudam e esquecem. A tendência de muitos entusiastas e amadores é insistir nos ingredientes técnicos e no quanto gastou para comprar os equipamentos como único fator para fazer uma fotografia de alto valor, deixando de lado o aspecto imaterial da fotografia, ou seja, a parte criativa, minha gente. Em segundo lugar, como? Vamos definir, tá?
como definir, em segundo, vamos definir o que é preço em uma fotografia. Uma fotografia pode ser tratada como um objeto, entre aspas, para comprar ou vender um serviço, como, por exemplo, um artigo de um jornal escrito por um jornalista, por exemplo, uma charge humorística feita por um cartunista, e pode assumir um preço comercial, mais ou menos, tá? A fotografia, o preço de uma fotografia pode assumir um preço mais ou menos de um automóvel. Sim, gente, tem fotos nesse preço de 30 mil reais até o preço de uma latinha de Coca-Cola de 5 reais, ou até menos, porque tem muitos profissionais trabalhando por menos de 5 reais a cada fotografia que entrega para o cliente. Gente, como é que uma pessoa vai viver desse jeito? Fecha o parênteses. Então, a diferença entre o valor e o preço de uma fotografia, dependendo da dinâmica puramente comercial, está na criação e no domínio da cena. E como funciona o preço de uma fotografia profissional? Gente, geralmente é calculado de acordo com o setor onde vai ser veiculada a imagem e por quanto tempo. A gente costuma dizer no tempo e no espaço, tá? O cálculo do preço da fotografia profissional, quando a gente coloca ele, porque gera direitos autorais, a gente calcula também no tempo e no espaço. Geralmente é calculado de acordo com o setor onde vai ser veiculada a imagem e por quanto tempo. Por exemplo, na venda de fotos para jornais e revistas, o preço de uma foto vendida a um jornal local pode situar-se em um preço baixo, enquanto para os jornais nacionais ou internacionais há um preço bem mais alto. Como eu falei, no tempo, por quanto tempo e no espaço. É local, é nacional, é internacional, isso altera, tá? O preço, tá? No que diz respeito às fotos usadas nas capas de revistas, o preço aumenta ainda mais. Os jornais, revistas e plataformas web têm uma lista de preços que geralmente praticam. Tem várias revistas que têm uma listinha, né, gente, para facilitar, né, o jornal com o fornecedor, que são os vários tipos de fotógrafos que passam, né, que animam, que produzem imagens para jornais e revistas. Então, geralmente, eles também têm uma lista que eles praticam, tá bom? Os jornais, revistas e plataformas web têm uma lista de preços que geralmente praticam. Já o preço das fotos comerciais para catálogos, por exemplo, são calculadas de acordo com os dias de trabalhos necessária para a realização das fotos e o empenho econômico da produção. Location, make-up, roupas, cachê dos modelos, transporte, alimentação, assistência, aluguel de equipamento e do aluguel de equipamento do suporte no set fotográfico, se ficou muito grande, se o cliente na hora mudou de ideia, né? Na hora eu quero dizer alguns dias antes. Então, tudo isso faz parte, né, do cálculo quando o trabalho é realizado para realizar um catálogo. Então, o preço de uma fotografia é a parte da realização da mesma, que pode ser calculado em dinheiro para sua produção e realização. Isso é preço. Aqui eu vou citar, tá? Eu coloquei como exemplo um ensaio fotográfico que eu fiz para a Vogue Brasil, restaurante Dom Afonso, em Nápoles, tá? Isso aqui é o Ernesto Iacarino, que é o chefe no comando do restaurante, aqui a mãe dele, a Lívia, e essa é a foto, né, que saiu num artigo da Vogue Brasil do restaurante em Nápoles, tá? Ao invés disso, como funciona o valor de uma fotografia profissional? Como o valor, na maioria dos casos, pode ser considerado só através dos sentimentos envolvidos da parte do cliente. Ou seja, gosto pessoal,
ou a relevância que ele tem dentro da cena fotográfica. Por exemplo, o nascimento de um filho, a própria maternidade, os primeiros passos e experiências de uma criança, o dia do casamento, ou uma outra ocasião especial vivida entre amigos e parentes. E com isso, o valor de uma fotografia profissional passa em segundo plano e se confunde muito com o valor, né, do impacto das fotos. Então, a parte emocional, gente, de muitos clientes se confundem com o valor da criatividade. Então, tem que deixar bem claro o que é o valor criativo e o que é o valor emocional, gente. Porque se o cliente ele está inserido dentro da fotografia, além do preço, tem o valor emocional e tem o valor da criatividade, tá? Prestem atenção nisso. Aonde eu voltar aqui um pouquinho. Gosto pessoal ou a relevância que ele tem dentro da cena fotográfica. Por exemplo, o nascimento de um filho, a própria maternidade, os primeiros passos e experiências de uma criança, o dia do casamento ou outra ocasião especial vivida entre amigos e parentes. Com isso, o valor de uma fotografia profissional passa em segundo plano e se confunde muito com o impacto emocional das fotos. Porém, no mercado fotográfico profissional, há um outro tipo de valor para uma fotografia. O valor da criatividade que eu falei agora para vocês. Esse é um exemplo, tá? De um trabalho que eu fiz para a Unilever. Aqui são só 4, mas eu fiz 6 catálogos para a Unilever. E essa aqui são as capas, tá? Que eu fiz de cada catálogo, que era ligado a cada estação, né? Então tem a primavera, verão, outono e inverno. Então esse é o valor da criatividade. Então eu fui contratada pela Unilever, por quê, gente? Porque eu tinha e tenho até hoje um alto valor criativo dentro do mercado aqui na Itália. Por quê? Porque eu domino a cena fotográfica, eu construo a cena de acordo com a mensagem, né, para gerar um forte impacto, ter poder comunicativo das minhas imagens. Então aqui, como vocês estão vendo, tem a parte da luz, né, mais branca, vamos dizer assim, da primavera, de uma luz mais quente do verão, vai ficando mais quente ainda no outono, e aqui eu tenho já uma luz artificial, que é uma luz de dentro de casa, que é mais perto do Natal, e que é o inverno aqui, tá, gente? Isso é para a Europa. Esse material foi criado, né? São receitários criados aqui na Europa. Então, o inverno aqui, o Natal aqui, é com luz artificial, tá bom? Qual é a melhor forma de fazer uma fotografia de valor? Saber criar a cena fotográfica, como eu falei para vocês na pergunta acima. Saber criar a cena fotográfica. Vou citar exemplos de trabalhos que não são feitos com os pincéis e materiais artísticos, como ferro, mármore, cerâmica, vidro, mas pelos processos fotográficos, utilizando a máquina fotográfica e a fotografia como resultado final da expressão de temas principais. Nesse caso, investigado pela artista Vicky Muniz, tá? Vicky Muniz é um fotógrafo brasileiro que adora pintar com açúcar, pasta de amendoim, chocolate ou caramelo líquido e depois passar para objetos maiores como computadores, telefones, geladeiras, encontradas no lixo. Gente, é incrível o trabalho dele. Isso é a arte de reciclar criando obras de arte. O projeto do artista inclui obras próprias ou reproduções de obras famosas, como os de Andy Warhol, por exemplo, não? Aqui eu estou mostrando na imagem, tá? Aqui é o caramelo, tá? Se eu não estou errada, líquido, que ele reproduziu essa imagem de Andy Warhol e ele fez com as mãos, né? Utilizando o caramelo e ele depois fez a foto da obra que ele criou. Então, além de ter uma criatividade, né, que é realmente essa manualidade em reproduzir com as mãos
através do caramelo, né, ou do chocolate líquido, essa obra de arte do Andy Warhol, ele é um ótimo fotógrafo, porque ele fotografa o resultado final das obras que ele faz. E o que ele vende, minha gente? Ele vende a fotografia, ele não vende a obra, então ele é fotógrafo. Por quê? Porque ele vende a obra. Em primeiro lugar, né, em primeira instância, como a gente diz, ele é fotógrafo. Deixa eu dizer para vocês quanto é que bateram essa fotografia que é feita da obra que ele fez com o caramelo líquido. $200 mil. Tá bom, gente? Para vocês entenderem o que é o valor criativo de uma fotografia, tá? Que não nada tem a ver com a técnica. Ele é técnico? Ele é um bom fotógrafo, porque ele consegue reproduzir, né, fotografar o que ele faz. Mas o nível da criatividade dele é elevadíssimo. Por quê? Porque ele consegue, né, ter esse reconhecimento da criatividade dele através da compra de uma imagem que bateu, né, $200 mil. Marilyn é uma pintura em serigrafia do artista pop Andy Warhol, tá? Representando Marilyn Monroe, que Vicky refez, né, com a sua técnica e fotografou. A fotografia, resultado do processo criativo, foi vendida. Então, fotografia, resultado do processo criativo dele, foi vendida, né, em $200 mil no leilão da Sotheby's, em Londres. O processo dá valor às fotografias de Vicky Muniz, tá, gente? Ele tem um outro trabalho que eu tô trazendo aqui para vocês entenderem o que é o valor criativo de uma fotografia e os níveis que elas podem bater, tá? De dinheiro, de valor também monetário, né? De preço no mercado. E ainda, a morte de Marat. Uma tela de Jean-Louis David pintada em 1793. Tá? Um dos processos dele criativo é, como eu falei antes ali, reprodução de obras já conhecidas no mercado. Então, a morte de Marat, de Jacques-Louis David. Aqui na representação com os objetos que vêm de uma das maiores aterros sanitários do mundo, o Jardim Gramacho, se eu não estou dizendo errado o nome, Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Porque o Vicky Muniz, além de morar nos Estados Unidos, ele comprou um hangar, tá? Onde ele trabalha no Rio de Janeiro, no lixão, tá? O Vicky Muniz tem um trabalho maravilhoso, é um brasileiro que eu tenho muito orgulho de saber e de ver ele aqui na Europa. É muito legal o trabalho dele e ele é muito competente no que ele faz. E sem contar que ele ajuda muitas pessoas, tá? Então, no Rio de Janeiro, ele tem esse hangar onde ele coloca o lixo. Então, os catadores de lixo, esse é o processo criativo dele. Os catadores de lixo buscam, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o processo agora. Buscam objetos no lixão e ele compõe a imagem que ele tem na cabeça. Ou, né, que é pega de uma reprodução de uma obra já existente. Lá, ele fotografa, né, um grupo de catadores de materiais recicláveis com o objetivo inicial de retratá-los. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero também, né, que enfrentam todos os dias quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente que é o lixão. Ele faz esse exercício com as pessoas, né, do lixão. Ele coloca essas pessoas e ele faz fotos, tá, dessas pessoas. Os catadores têm acesso a todo o processo criando a cena. E no final revela o poder transformador do lixo e do catador na composição e na alquimia do espírito humano. Me emociona um pouco, gente, porque é um trabalho maravilhoso, é lindo. Eu tenho que assumir que a coisa me emociona, tá? Olha o que ele faz, olha qual é o processo dele criativo, gente. Olha só. Esse aqui é um catador, tá? Ele produziu, ele criou a cena, ele produz a cena, ele indica para a pessoa, para o fotografado, qual é a posição que ele tem que assumir. Aqui que vocês estão vendo, gente, ó, é a obra de Jacques-Louis David, que foi feita, pintada em 1793, como eu falei em cima. Então ele reproduz, gente, ó,
ele reproduz essa obra, ele pega um catador, ele reproduz, ele fotografa e depois ele sobe no hangar lá do alto e ele começa a indicar para os catadores o que eles têm que colocar e aonde. E aí ele reconstrói a foto que ele fez do catador, que personifica, eu não sei se está certo, tá? Personifica, que dá alma a imagem, né, que ele está reproduzindo. Então, gente, olha aqui, vocês estão vendo aqui a ácido UVC, vocês estão vendo geladeiras, vocês estão vendo roupas, vocês estão vendo de tudo, tá? Olha que eu vou mostrar aqui para vocês também. Ó, olha aqui, ele lá de cima, ele dá indicações para as pessoas. Aqui estão as pessoas, gente, ó. Depois vão dar uma olhada no trabalho dele. Ó, aqui estão as pessoas onde ele vai indicar. Primeiro ele fotografa, fotografa a pessoa, como a gente viu aqui em cima, seguindo a reprodução de uma obra conhecida. Depois ele sobe no hangar e começa a indicar aonde as pessoas vão colocar, né, o lixo lá embaixo. Disso, gente, o resultado final é uma fotografia. É uma fotografia. Essa aqui que vocês estão vendo é uma e essa aqui é outra. E elas valem esse valor de 150, 200, 250 mil dólares, que é o resultado final do processo criativo de Vic Muniz, tá? É lindo o trabalho dele. O que é necessário saber fazer uma fotografia de valor para não entrar na briga pelo preço? Gente, isso é muito importante, essa pergunta. Originalidade, a parte criativa, como eu mostrei para vocês, né? A parte criativa, ela é muito importante quando ela gera, tá, valor, porque de consequência, se a parte criativa é muito elevada, vai ser consequência natural elevar o preço também, tá? Então, a parte criativa com a parte emocional geram valor em uma fotografia. Mas o que é necessário fazer, né, para uma fotografia ter valor? Originalidade da parte criativa, por exemplo, pelo ponto de vista. Como eu mostrei antes, tem o ponto de vista. Olha aqui, eu dei um exemplo, né? Vou fazer esse exemplo aqui. Aqui tá um dedo, como se a pessoa estivesse, né, se apoiando com o dedo na cadeira, como se ele estivesse meditando com o dedo na cadeira. Então, esse é um ponto de vista onde eu fotografei, né, de um ponto de vista diferente, que é o espelho. Isso aqui nada mais é do que um reflexo, tá? É um ponto de vista do espelho. Aqui, vocês estão vendo, é um ponto de vista que a gente chama azimutal, né? Do zênite, ou seja, aonde o Sol está no seu ponto mais alto. A gente chama zênite, que é em perpendicular ao Sol, o plano da Terra. Então, eu fotografei, a pessoa tá no celular e eu estou aqui, tá? Um ponto de vista, a originalidade e a criatividade de explorar os vários pontos de vistas. E aqui, de novo, né, é na frente do espelho, é um ponto de vista mais convencional, mais clássico, um vestido de noiva com a noiva que se olha no espelho, tá? Então, o ponto de vista. Aqui é um outro ponto de vista, é um ponto de vista mais baixo, com uma perspectiva central, como vocês estão vendo. Ó, 1/3 da fotografia é o tema que eu tô tratando, comida de rua. 1/3 inteiro é essa panela com as castanhas assadas, tá? Que é uma coisa de inverno, como vocês estão vendo, a pessoa, ela tá bem vestida, porque o inverno aqui é forte, como vocês já viram, quem tá seguindo mais seguido aqui, tá? Outra coisa importante para criar uma fotografia de valor. Eu vou cansar de dizer e vou até entrar na cabeça de vocês. Repertório pessoal. Vivência de experiências pessoais, feitas em várias disciplinas e diferentes temas relevantes e atuais do seu interesse, como, por exemplo, uma mostra de pintura, feira de livros ou biblioteca, festival de gastronomia, shows musicais, espetáculos teatrais, convênios de arquitetura, etc.
e, se possível, organizadas em um arquivo fotográfico. Fica melhor ainda se for organizada e se você continuar a nutrir o repertório pessoal. Porém, saiba que não é a mesma coisa que procurar referências vistas no Google, no Pinterest, no Instagram, livros e revistas. Repertório pessoal são vivências e experiências pessoais, minha gente, tá? Repertório pessoal. Eu trouxe aqui para vocês uma pintura de Hockney, tá? Ele fez uma pintura como se fosse Polaroids, tá? Hoje a gente pode dizer Polaroids, mas ele fez essa pintura, né, como se fosse vários tipos de Polaroids, que ele chamou de mosaico. Aqui é uma fotografia de materiais, tá? É um material que ele foi oxidado, tá? Então, é um material, é repertório pessoal, é uma vivência. Por quê? Porque a gente vê através da ferrugem, a gente vê a passagem do tempo numa fotografia. Então, isso também é repertório, é eu entender materiais, o que acontece, como é que eu crio a cena de algo que passou no tempo, que ficou exposto ao tempo. Ferrugem, por exemplo, se o material se trata de metal. E aqui, gente, é uma escultura, se chama Tresoli, que é uma escultura, é um escultor italiano. Eu acho maravilhoso, porque aqui são colunas de arames e dentro ele coloca plantas. Então, dentro das colunas são cheia de plantas, são árvores, e ele constrói essas colunas, né, ele se chama colunas clássicas, ele constrói em torno feita de arames. É um trabalho incrível. E se vocês olham aqui nessa fotografia, não passa metade do que é a vivência de arrodear, de contornar essas obras quando a gente está lá vendo pessoalmente e ao vivo. Por isso que eu digo, repertório pessoal, gente, é vivência de experiências pessoais. Não tem nada a ver com buscar referências no Pinterest, no Instagram, em revistas e em livros. Não tem nada a ver. Tem a ver com vivência, com percepção, com criação da realidade. Tocar com a mão, né? Entender a realidade. Outra coisa para ter, né, em mente quando vocês quiserem criar uma fotografia de valor. Planejamento e organização. Eu vou dizer isso várias vezes. Planejamento e organização para quem quiser criar uma fotografia de valor. Quanto tempo vou precisar para pesquisar lugares? Horas gastas para se locomover antes, durante e depois do ensaio. Prazos de entrega para me preparar com antecedência e organizar os outros ensaios durante a semana, se caso eu tiver. Mês, né? Semanas ou mês, por exemplo. Isto é, quanto mais o serviço fotográfico estiver bem planejado e organizado, e você vai ficar mais fácil, né? Você resolver os imprevistos com facilidade. Você vai ter mais segurança, terá, né? Você vai ter muito mais segurança para poder ficar lúcido e criar a cena fotográfica. Por outro lado, quanto mais você chegar no momento do clique despreparado, desorganizado e não saber reagir aos problemas que geralmente, né, gente, normalmente acontece em um set, mais difícil vai ser criar uma cena autêntica e de valor. Exemplo: os vários tipos de flores e os diferentes tipos de ambientes mudam completamente o resultado final da cena fotográfica, tá? Eu trouxe vários tipos de flores, né, de imagens, para vocês entenderem. Ó, vou repetir, vários tipos de flores e os diferentes tipos de ambiente mudam completamente o resultado final da cena. Então, quanto mais preparado você estiver para o momento do ensaio, mais você vai poder explorar todas as possibilidades criativas do lugar, das poses de quem você vai fotografar, dos pontos de vista, da luz, da sombra, e assim criar o seu estilo pessoal autêntico.
Porque a fotografia é ligada às atividades humanas, às suas expressões, manifestações culturais, sociais e artísticas, gente. Fotografia, ela é o momento, o ato, tá? O ambiente. Olha aqui as fotos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma foto, é a mesma flor, gente. Só que a mão, ó, a mão que segura a flor não tem nada a ver com uma flor sozinha num ângulo, né, de um lugar, de uma sala. Olha aqui, muda completamente. E é a mesma flor, tá? Muda. A criação da cena e das suas possibilidades muda muito. Muitas flores coloridas e um percurso aqui, gente. Ó, muda muito a cena, tá? Ela tem um outro estilo. E tem outra possibilidade, tem uma outra luz, tem uma outra sombra, tá? Essa aqui é luz natural, essa aqui já é luz artificial. Essa aqui de novo luz natural e essa aqui de novo é luz artificial, tá? Aqui é um vaso com uma luz, com umas flores pequenininhas. Ela é muito diferente, tá? Aqui tem um vaso com as flores apoiadas, tá? Numa mesinha, como se fosse, né, numa sala. É muito diferente do vaso com água e as flores dentro. Aqui tá o vaso vazio, as flores colocadas do lado. Então, olha só, gente, os ambientes são completamente diferentes, tá? São diferentes. Isso que eu falei é o planejamento e organização. Por quê, gente? Porque quando eu chego nesse lugar e eu já sei o que eu vou fazer, porque eu me organizei, porque eu planejei, gente, eu posso ter explorar a criatividade a 1000, porque eu tô mais segura, eu tô mais tranquila, eu tenho mais tempo, eu tô mais relaxada, tá? Um outro fator para criar uma fotografia de valor. Vou falar milhões de vezes, assim como o repertório pessoal, é criar o olhar fotográfico. Gente, é criar no específico, a direção, tá? Olhar fotográfico a gente não nasce com ele, porque a gente nasce com a visão fotográfica. O olhar fotográfico é no específico. A fotografia envolve vários elementos na sua criação, como a sua forma, a cor, a textura, a luz, a sombra e o modo de ver e sentir o mundo ao seu redor, que o profissional traz no seu repertório pessoal, tá? Criar o olhar fotográfico, ele é diretamente ligado ao repertório pessoal. Hoje, mais do que nunca, tudo vira imagem fotográfica. Todo mundo sai por aí com celular e é natural que isso aconteça. Porém, poucas são as fotografias autênticas e com estilo reconhecível. Na internet, como nos perfis do Instagram, por exemplo, as imagens são quase todas iguais, deixando pouco espaço para a imaginação. Então, criar o olhar fotográfico refinado e específico de um fotógrafo ou fotógrafo profissional tem a ver com o próprio autoconhecimento e com o que nos interessa ou interessa, né, ao fotógrafo ou à fotógrafa descobrir do mundo. Criar o olhar fotográfico e o repertório pessoal, eles estão interligados, tá, gente? Para o profissional que quer ser autêntico e criar uma fotografia de valor. Eu trouxe aqui, isso aqui é um material, tá? Isso aqui é um material de arquitetura. Aqui tem um salão de móveis em Milão, que é ligado, né, ao mundo também do interior design. E vários materiais, eles são colocados, tá, dentro de uma cena, onde passam os vários profissionais, que é uma feira, tá? Uma feira de móvel, de design aqui em Milão, uma das maiores do mundo e uma das mais importantes também. E quando a gente chega nesses lugares onde é disposto, né, os materiais das empresas, eles são organizados de uma forma maravilhosa. Olha aqui para vocês notarem. Colocaram, é uma luz artificial, e eles colocaram, como vocês estão notando aqui, as sombras para chamar atenção para os detalhes, tá? Que é um piso para chamar atenção, tá? Dos detalhes do piso. Então, eles colocaram uma sombra que tá na luz artificial, tá? Que aí chama atenção. Tu
tá passando, quando tu vê, diz, olha só, gente, que interessante isso. E aí tu vai lá, né? Por quê? Porque a tua percepção, ela fica mais sensível. Então, criar o olhar fotográfico específico, tu fica mais sensível a esse tipo de mudança. Então, não é uma luz, né, artificial colocada de qualquer jeito. É uma luz pensada para colocar uma cena e atrair a atenção de quem passa. Outra coisa aqui, gente, tá faltando um pedaços do gesso, né, da escultura. É uma outra forma de criar a cena. Uma cena onde eu tô passando dentro de um museu e eu olho e disse, gente, olha que interessante. Tá? Tirando as partes, isso aí são partes de uma escultura onde faltam pedaços. Parece que tá tudo voando. É muito interessante. Isso é criar o olhar, me chama atenção. Eu vou ali e fico um monte de tempo observando com atenção, tá? Isso é criar o olhar, observar com atenção, sem preconceito e sem julgamentos. E aqui, gente, é eu pegando nota de tudo, tá? Isso aqui são eu escrevendo, pego um monte de papelzinho de anotação e começo a escrever um monte de coisas. Isso também é criar o olhar, tá? Isso também é ligar os dois, criar o olhar com o repertório pessoal. Porque escrevendo, isso traz também mais consciência do que eu tô vendo. Outro ponto, gente, para criar uma fotografia de valor. Ambiente como palco cênico. Você já se perguntou o que significa luz ambiente na fotografia? Se sim, você pode ter ouvido frases como capturar o clima, calcular a luz do ambiente e misturar com o flash, ou seja, luz mista, tá? E ainda se perguntou, criar a luz mista e ainda se perguntou como fazer isso provavelmente, né? Que é botar luz do ambiente com um flash ou com uma outra luz. Porque você já se deparou com esse problema, eu tenho certeza. Eu entro num ambiente, tem uma atmosfera linda, mas o rosto, né? Se eu vou fotografar uma pessoa, tá muito escuro. Então eu tenho que utilizar o flash. Mas o flash tem que ser calculado, não disparar de qualquer jeito, né, gente? Tem que ser calculado com a luz que já tem no ambiente, tá? Isso é um problema em fotografia profissional. Equilibrar a fotografia do ambiente, a luz do ambiente com o flash da máquina fotográfica. Pois bem, o que trago aqui é o ambiente como palco cênico, que é simplificar a cena fotográfica, entendendo dois pontos principais. Verificar com atenção qual tipo de luz que tem no ambiente, que já está disponível no espaço, antes de qualquer outra iluminação seja inserida. Segundo ponto principal, compreender qual é o estilo arquitetônico desse ambiente, que pode ser vários, vou citar alguns: rústico, renascimental, elegante, moderno, contemporâneo, etc. E aí vai. Então, os dois pontos principais sobre o ambiente como palco cênico. Verificar com atenção qual tipo de luz ambiente e depois compreender qual é o estilo arquitetônico desse ambiente. Olha o que vocês vão conseguir entender já aqui na fotografia de valor, que é com um alto nível de criatividade, tá? Entendendo esses dois pontos principais, qualquer luz já disponível no ambiente e o estilo arquitetônico do lugar, você já vai sair na frente na criação da cena fotográfica com a atmosfera justa. Não procurando iluminar de qualquer jeito porque tá faltando luz. Não, gente, tem que ter essa frieza, tá? Entender a atmosfera para que o seu ensaio fotográfico seja único e com isso liberar a sua criatividade, facilitando a direção da pessoa, né, no caso, a ser fotografada no momento do clique. Então, esses dois pontos principais, gente, vai dar para vocês uma fotografia de valor muito mais alta,
Porque tu não vai jogar um flash no rosto e deixar tudo atrás, né, que é a atmosfera do ambiente escura. Não, gente, é ficar lúcido, é ficar tranquilo para criar uma fotografia autêntica, original, que traduza a tua criatividade, tá? E ficar mais tranquilo para dirigir uma pessoa ou as pessoas, ou observar também, né, a movimentação dentro do ambiente. Aqui é um exemplo, tá, gente? Ó, essa aqui é uma luz natural dentro de um ambiente renascimental. Esse aqui é um outro exemplo, um ambiente já mais moderno, sempre luz natural, tá? Aqui tem uma luz, como vocês estão vendo, do lado esquerdo mais artificial aqui, tá? Que é uma luz laranja, mas já é uma luz com, um ambiente já mais moderno. E aqui é algo muito contemporâneo, né? Então, os materiais utilizados, o design dos móveis já estão no ambiente. Já está tudo pronto, já está tudo ali. Observe, entenda qual é o estilo, qual é a luz do ambiente. Vocês já vão sair a mil, olha, muito lá na frente, na criação de uma fotografia de valor, tá bom? O que eu faço se os meus clientes querem preço e não valor? Gente, isso acontece com todo mundo! Deixa eu repetir. O que eu faço se os meus clientes querem preço e não valor? Eu vou contar a história de um cliente que disse: você trabalha com multinacionais, mas para mim as suas fotos não tem nada demais. Isso, gente, pode acontecer. Lembra lá em cima quando eu falei para vocês? Fotografia tem a parte do preço e tem a parte do valor. E dentro do valor, gente, tem o valor emocional que o cliente dá, porque ele tá, né, dentro do contexto, ou ele é pai, ou ele está dentro, né, do casamento, ele está dentro do evento. Então é o valor emocional. E tem também, como eu falei, o valor da criatividade. Então, gente, quando isso acontecer, como se diz em italiano, metti il tuo cuore in pace. Olha, coloca o teu coração em paz. Não tem alternativa. Porque o cliente, ele vai entender o valor afetivo e basta. E muitas vezes ele nem entende. Por quê? Porque aquele dia ele estava de mau humor, porque aquele dia tu não fotografou do jeito que ele queria. Então, ele queria que tu fotografasse do jeito dele. É impossível, por exemplo, tá? Eu vou contar essa história aqui pra vocês. Que aconteceu e acontece e é desse jeito sim, tá? Como eu já falei, tem que definir fotografia de valor e o preço. E quando o cliente fala de preço, não de valor, deixa pra lá, gente. Premissa, o cliente é habituado, eu vou contar aqui a história, o cliente é habituado às próprias fotografias que faz pelo seu celular e não aceita o resultado final das fotografias feitas por cada profissional que contrata, porque continua fazendo as suas imagens e chamando outros profissionais para fotografar os seus produtos. Exatamente, gente. Quem é habituado a fotografar com um celular tem dificuldade de visualizar uma fotografia feita com as óticas, gente, de uma máquina fotográfica. São duas coisas diferentes. Os celulares são excelentes máquinas de fotografar? São, mas eles fotografam de uma forma e uma máquina fotográfica com óticas fotografa de uma outra forma, tá? O mercado profissional, por mais que seja grande, nesse caso Milão, acontece de saber quais são os profissionais que são bons, são ok, no que faz, e também, de consequência, quais são os clientes péssimos de trabalhar. Então, esse cliente tem já essa fama. Ele chama os profissionais, e não é o primeiro, não é o segundo. Eu trabalhei 3 vezes, e em 3 vezes tive dificuldades, e a terceira vez foi a última. O cliente que busca preço, gente, tem esse perfil. Ele coloca defeito nas tuas fotos. Ele começa a achar, como eu falei aqui, ó, dizendo, como é que eu posso dizer? Me fugiu aqui a palavra.
desprezando o teu trabalho, dizendo, você trabalha com multinacionais, eu mostrei para vocês, a Unilever, essa é uma das multinacionais, a outra é Vogue, Condenaste, é uma outra multinacional da editoria. Você trabalha com multinacionais, sim, eu trabalho com multinacionais, mas para mim as suas fotos não tem nada demais. Gente, fazer o quê? É preço. Esse é o perfil do cliente que busca preço, tá? Então ele começa, depois que tu faz o trabalho, ele começa a achar desculpas, tá? Desculpas no teu trabalho. Busca que alguém execute uma ação que faça um clique, sem considerar o poder comunicativo da fotografia e do valor criativo do profissional, né? Que cria e domina a cena fotográfica para transmitir uma mensagem objetiva, clara, assertiva, que seja para uma campanha de vendas ou, né, para divulgar a marca ou produtos, tá, gente? Então, deixa pra lá. Vou repetir aqui porque é muito importante isso que vocês entendam. O que eu faço se os clientes querem preço e não valor? Gente, deixa pra lá. Infelizmente, o mercado tá cheio, mas é uma coisa maravilhosa que para viver de fotografia, se tu te mantém com um alto nível de criatividade, os clientes te pagam e te procuram. E os que não valem a pena, a gente deixa para lá. O que um profissional da fotografia pode fazer quando isso acontecer? Antes de mais nada, faça um orçamento com cláusulas. Ai, caiu! Antes de mais nada, faça um orçamento com cláusulas, no caso, o cliente recuse o trabalho, como eu falei. Cliente que quer preço, ele começa com esse joguinho emocional, tá? Então, faça isso, cláusulas. Quando ele começa a recusar, tá, o trabalho. Gente, recusar por uma questão de gosto pessoal, de valor emocional. Não porque, né, a gente errou o trabalho. Isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver mesmo. A gente tem que ter, antes de mais nada, postura profissional. O trabalho realizado e quais serão as penais a serem pagas no caso isso venha a acontecer. Vale lembrar também tutelar o cliente, seguindo o código deontológico, no caso de atraso na entrega ou falta profissional irremediável, perda do cartão da memória, por exemplo, tá? Então isso tem que ser um acordo comercial escrito simples, tá? É um contrato que a pessoa assina e o fotógrafo também assina, o profissional também assina. Isso é a melhor coisa para se fazer, tá bom? E para quem não sabe o que é código deontológico profissional, é o código de ética, conduta e comportamento, geralmente de efeito normativo, é uma norma, é um acordo entre pessoas, que o profissional deve cumprir para o exercício da sua profissão, né? É a tal da postura nesse caso aqui, tá? Porque tem códigos deontológicos, por exemplo, os médicos, que é uma coisa muito mais séria, porque ali salva vidas. Então, é uma normativa ligada a leis. No nosso caso, fotógrafos profissionais, né? É algo normativo entre pessoas, tá? É um serviço entre pessoas, tá bom? A tal postura profissional que falo sempre que cada fotógrafo e fotógrafa tem que ter para permanecer por um longo período, né, dentro do mercado fotográfico. Como eu falei para vocês no início dessa live, são 26 anos que eu vivo de fotografia, que eu sou profissional da fotografia, tá bom? Desculpa, gente, olha aqui, adorei essa do Rafael. Rafael acabou de escrever. Olha só, falou de cliente que só procura por preço baixo, o clima ficou pesado e caiu tudo da mesa. É verdade. Porque, gente, isso dói muito, sabe? Quando a gente faz com seriedade um trabalho e aí o cliente começa a jogar, sabe? Na tua emoção, jogar, sabe? Não, gente, não caia mais nessa. Se organiza, cria com cláusulas. Tá aí, tá aqui, valor emocional, a gente consegue identificar quando o valor é emocional e o cliente está fazendo um joguinho para te baixar o preço, para te entregar. Mas depois que vocês fizeram o trabalho, gente, isso é desonesto com os profissionais da fotografia, tá? Isso é desonesto e eu não admito que me tratem dessa forma.
Por quê? Porque eu trabalho com uma postura profissional. Se eu erro, eu peço desculpas e entrego o dinheiro. Mas não me venha tirar, né, com essa desonestidade de ética. Não, eu não aceito. Tá bom, gente? Aqui eu já falei pra vocês como é que a gente pode resolver caso isso aconteça com vocês. Vamos pra próxima. E o que cada dessas decisões podem gerar como resultado na carreira de um fotógrafo ou de uma fotógrafa profissional. Gente, eu fiz com todo carinho para vocês entenderem a importância do que eu falei, tá? Valor em uma fotografia, preço em uma fotografia. E por que trabalhar pelo valor de uma fotografia e não pelo preço de uma fotografia? Olha o que isso vai afetar na carreira de vocês, como profissional da fotografia. Cobrar mais por cada ensaio fotográfico, atendendo menos pessoas, como vimos o cliente que eu falei, né, que busca só pelo preço, deixando espaço aos clientes que buscam vocês pelo valor da fotografia profissional que vocês entregam. Criar o estilo pessoal e ser respeitado no mercado fotográfico pelo ponto de vista original, autêntico e criativo de vocês. É isso que traz ter decisões. Não quero clientes que me olhem pelo preço, e sim pelo valor de entrega. Ter um número maior de clientes regulares, porque o cliente que é bem atendido, ele volta. A reputação do profissional aumenta porque ele fala para as outras pessoas. Isto é, clientes que fazem acompanhamento dos filhos, por exemplo, ou ainda clientes que têm produtos sazonais e precisam sempre de fotos novas a cada estação. Eles voltam, gente. Ter mais recursos econômicos para investir em si mesmo ou em equipamentos e aumentar o nível de complexidade dos ensaios fotográficos. Com isso, gente, crescendo na profissão, pegando sets mais complexos, pegando trabalhos mais desafiadores, tá? Isso se vocês tomarem a decisão de trabalhar por valor criativo, valor fotográfico e não por preço de uma fotografia. Poder decidir tirar férias e fazer viagens longas e mais caras para nutrir o repertório pessoal, por exemplo. Ter mais tempo para estudar e se informar com o que é importante para vocês. Melhorar a sua rede de conhecimentos e criar sinergia para clientes futuros. Depois de alcançar os 7 pontos acima, você está pronto para se transformar em um fotógrafo profissional. É importante ter uma estratégia a seguir para obter resultados. Porém, o verdadeiro segredo para se tornar um fotógrafo ou uma fotógrafa profissional é cultivar a sua criatividade e fazer fotos de valor, gente. Se você quer se tornar um profissional de sucesso, vai nesse caminho, seguir nesse caminho e guie o seu cliente, gente. Porque a verdadeira razão pela qual os clientes se apegarão e entrarão em contato com você é pelas suas características. É pelas suas características únicas, o estilo pessoal, o estilo das fotografias e a sua criatividade. Tá, gente? Ai, eu quero concluir essa live com um exercício prático. Tá? É uma live assim que tá carregada de energia e carregada de conteúdo. O exercício prático, gente, é o seguinte, tá? Eu peguei aqui, eu peguei o quadro de Brunelleschi. Pegue um papel manteiga, olha aqui, minha gente. Pegue um papel manteiga, depois eu vou mostrar, eu vou tirar aqui a aula e aí eu mostro pra vocês. Ou um plástico, coloque na frente da lente, como o exemplo que vou mostrar, tá? E decida o que é importante mostrar, mantendo as características peculiares do objeto ou da pessoa que está escondida, entre aspas, atrás desse papel. Faça cortes irregulares só para, né, o que tem valor compositivo criativo, tá bom? Olha aqui, gente, ó. Eu cortei aqui, dá pra ver só os olhos. Aqui também só os olhos, tem uma moça, né? E aqui é um homem, tá? Aqui
É um corpo de uma mulher, aqui tá os braços, né, que ela cobriu os seios. É um corpo muito sinuoso e ela tinha uma tatuagem, né, aqui, ó, linda, que eu cortei só um pedacinho, né, pra mostrar um pedaço da tatuagem. Isso aqui são com os objetos, então esse aqui são as pessoas. É um exercício fácil de fazer, tá, gente? Aqui são com os objetos. Aqui eu botei a máquina fotográfica, aqui tá uma chave, aqui é um cigarro, aqui eu botei os espaguetes. Vocês estão observando aqui, ó, eu cortei só os pedacinhos do mínimo indispensável para entender o que tem atrás. Aqui é uma Coca-Cola, dá pra ver, ó, a transparência aqui, ó, Coca-Cola. Aqui tá a tampinha da Coca-Cola. E aqui tá um livro, tá? E olha aqui, minha gente, como é que foi utilizado esse exercício. Olha aqui. O mesmo exercício foi utilizado para vender, né? Fazer essa imagem fotográfica criativa de joias, onde se coloca só a parte, né? Que é as joias. Aqui tá o anel, dá para observar aqui o anel num fundo branco. Aqui tá o orequino, os brincos, tá? Ó. E aqui tá a parte, né, do colar, que não tá aparecendo, mas está aparecendo só as duas partes aqui. Tá bom, minha gente? Agora eu vou mostrar pra vocês qual é o quadro, tá? Do papel manteiga que eu estou falando. Vocês lembram? É aquele do conto, né, do quadro de Brunelleschi. Olha só. Aqui eu não tô com a luz certa, tá? Mas é só para mostrar para vocês. Esse aqui é o meu ponto de fuga, lembra? Que é o quadro de Brunelleschi. Então, o que que eu faço, gente? Cadê o meu ponto de fuga? Ele tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu não vou cortar. E aí eu fotografo. Esse é o ponto de fuga. Então, faça isso. Deixa eu botar aqui mais perto para vocês entenderem. Ó, vamos dizer, se a gente fosse fazer uma fotografia, um ponto. Assim parece Shining. Olha só. Tá? Coloque só a parte que vocês considerarem importante. Faça esse exercício prático de fotografia para entender, gente, a criatividade quando aumenta. Se vocês escondem tudo, deixa eu fechar aqui, tá? Se vocês escondem tudo e daí depois corta só uma parte aonde aparece algo importante. Deixa eu colocar aqui. Deu para entender? É isso, a live de hoje é essa, minha gente. Cara, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É uma forma diferente das lives que eu decidi fazer, aonde eu incrementei bastante, né, o discurso. Então, assim, gente, eu espero que isso seja muito útil para a carreira de vocês, tá? Porque o mercado da fotografia vai melhorar se os fotógrafos e os profissionais, fotógrafos e fotógrafas, profissionais da fotografia levarem a sério e trabalhar por uma fotografia de valor e não pelo preço. E não pelo preço, tá? Porque viver de fotografia é possível, tá? E eu vou fazer aqui o possível, né, no Viver com Clique, para vocês entenderem que a fotografia é uma profissão maravilhosa. Espero vocês, então, na segunda-feira que vem, 15 horas, horário de Brasília. Tá pronto? Tá pronta? Salta a bordo, que tem muita coisa pra gente ver por aqui. Tá bom, gente? Obrigada! Tchau!